Senhor a todos os irmãos. Já podemos sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Embora seja um culto online, não estamos vendo os irmãos, não estamos participando juntos, mas o Espírito de Deus está aqui. Já vejo as lágrimas aqui, não é algo mecânico. Nós estamos aqui de forma mecânica e como se fosse a televisão mostrando aos irmãos. Não há nenhum artista aqui, muito pelo contrário. Estamos aqui sentindo a glória de Deus. O Senhor passa por nós. Bom seria que os irmãos estivessem todos aqui para sentir a presença de Deus como estamos sentindo. Sei que os irmãos nas suas casas também fazem, sentem também a presença de Deus, que é maravilhosa. Mas eu quero deixar para os irmãos uma meditação na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 16, e o versículo de número 13. Vamos acompanhar juntos. Gostaria que os irmãos me acompanhassem aí nas suas casas. A palavra de Deus é viva, né, irmãos? É eficaz, ela nos alimenta. E que o Senhor possa nos dar a porção da palavra de Deus que alimenta as nossas almas. Ele faz isso todos os dias. Então, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 13: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, Jesus disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Amém por essa palavra, irmãos? Amém. Glória a Deus. Os irmãos aqui podem tomar assento. E os irmãos nas suas casas, não sei como estão, né? Se estiverem em pé, sei que os irmãos estão em reverência, como sempre fazem. Mas nessa palavra, o Senhor diz a respeito de si próprio, falando aos discípulos, ou perguntando a eles: o que os homens falam de mim? Jesus não queria ibope, Jesus não queria que ou entendessem, ou saber que falavam bem dele, como as pessoas hoje querem que se falem bem delas. As pessoas querem estar bem, diante do público, diante da plateia. As pessoas querem ser bem vistas, mas não era isso que Jesus queria. Jesus não queria esse tipo de ibope. Tanto é que no discurso de Jesus mais à frente ele deixa isso bem claro pela palavra. Mas Jesus diz: que os homens dizem de mim? Aí os discípulos falam a Jesus: olha, uns dizem que tu és o João Batista, outro Elias, ou um dos profetas, ou Jeremias. E há uma diversificação de pensamentos a respeito dele. Não sabiam de fato quem ele era. Mas e vocês? O que dizem de mim? O que nós podemos dizer do Senhor? O que os irmãos aqui nas suas casas, o que nós podemos dizer? Quem é ele? Quem ele representa para nós? Quem é? E os discípulos, e João ou Pedro, tomando então a palavra, disse que quem Jesus de fato era. Mas para o mundo, para os homens seculares que não conhecem ao Senhor, quem de fato Jesus é? Qual a definição sobre Jesus para eles? No livro de João, queria compartilhar com os irmãos, João capítulo 14, abram aí. João capítulo 14 e o versículo de número 17 e versículo 17, vamos ler até o 20. O Espírito na verdade, ou o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí no pouco
e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E o verso 20: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Portanto, irmãos, o mundo não pode ter uma definição própria e lógica a respeito de Jesus, porque o Espírito que opera neles não os faz conhecer ao Senhor. Eles não poderiam dar uma definição correta a respeito dele. Jesus mesmo disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Se demos ou damos uma definição correta a respeito de Jesus, como Pedro fez, é pelo Espírito de Deus. Se os irmãos podem cantar aqui como cantaram, se os irmãos podem pregar aqui como pregamos, ou sentir algo dele, é logicamente isso pelo Espírito, é revelado. Então o mundo não poderia dar uma palavra que pudesse satisfazer a Deus naquele momento, porque não foi revelado a ele. Não foi. Então nesse primeiro momento, os homens não poderiam falar a respeito dele como de fato ele era. Embora tenha feito muitos milagres entre eles, tenha feito curas maravilhosas no meio dele, curado de forma milagrosa, extraordinária, que até isso, essa fama de Jesus correu até fora dos termos de Jerusalém, até fora dos termos de Israel, chegou até a Grécia, chegou até a outras culturas a respeito desses feitos do Senhor. Mas eles de fato não poderiam dar uma definição própria de quem era Jesus, por essa palavra mesmo que Jesus disse. Mas no segundo momento, os religiosos também tinham uma definição a respeito de Jesus. Aqueles que estavam lá em torno de Jesus, como os próprios fariseus, os próprios saduceus, aqueles que deveriam crer primeiramente em Jesus, porque eles tinham a lei, eles deveriam esperá-lo. Mas estes mesmos tinham uma definição a respeito de Jesus. O que eles diziam de Jesus? Deve ser Elias, que eu iria de ver, ou deve ser João Batista, ou um dos profetas. Não tinham também uma certeza de quem era Jesus. Os religiosos não podiam falar bem dele, como de fato os religiosos hoje, estando muitas religiões do mundo, não podem definir de fato quem é Jesus pela própria religião, pela própria religiosidade, não é como. E no livro de João, já que os irmãos estão em João 15, vamos voltar um pouquinho para João capítulo 8, João 8, 39. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Glória a Deus. Eles disseram: olha, tudo isso que nós ouvimos, talvez não nos serve, porque o nosso pai é Abraão. Eles estavam escudados em Abraão, na sua religiosidade, como se alguém tem uma religiosidade que foi passada do seu pai, ou do pai para filho, ou talvez o filho de algum crente que possa estar escudado nisso, sem conhecer inteiramente Jesus. E Jesus disse: olha, Abraão não fez isso que vocês fazem. Embora eles, dizendo que eram filho de Abraão, eles queriam matar Jesus, queriam pegar Jesus em algum erro que Jesus poderia fazer, embora Jesus não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. Mas estavam ali não para ouvi-lo, não para se alimentar dele, não para adquirir da sua palavra vida para si. Eles estavam ali para ver se achavam algum defeito, alguma coisa que pudesse pegar Jesus na lei. E Jesus disse: olha, Abraão não fez isso. Abraão foi fiel e vocês não são fiel. Talvez se Abraão estivesse ali naquele momento, embora o tempo era muito distante, mas se Abraão estivesse ali, ele creria no Senhor Jesus, e os profetas também o fariam. Mas eles, no entanto, escudados na sua religião, não puderam definir bem quem era Jesus. João Batista, Elias, um dos profetas, quem de fato era? Estavam confusos e não sabiam quem era Jesus. E o menor, o pequenino, Jesus disse, sobre João Batista, o maior dos profetas,
mas o menor, o pequenino que aceita ele é maior que João Batista no reino de Deus. Que maravilha isso. E também uma definição posterior agora da igreja. A igreja também tem uma definição de Cristo. A igreja pode definir Cristo, mas não por uma definição lógica, daquilo que lemos, daquilo que estudamos, mas de uma revelação. Nós não definimos Cristo porque somos inteligentes, tanto assim. Não, muito pelo contrário. Quem de nós sabíamos alguma coisa dele antes dele se revelar a nós? Mas foi revelado, e é o que ele diz na leitura que lemos. Pedro então intervém, Pedro então dá uma frente e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi revelado isso a ele, o Senhor mesmo diz, e nós podemos conferir isso lá em Efésios, capítulo 3. Vamos lá, irmãos, Efésios, capítulo 3, e versículo de número 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que Paulo está dizendo aos Efésios: não podemos conhecer a Deus absolutamente a não ser pela igreja. A igreja sabe bem definir Cristo, a igreja tem a revelação do Senhor, porque ela é. Há muitas formas da sabedoria de Deus, porque o Senhor veio e morreu por ela, morreu por aquele que haveriam de crer nele, ou seja, a igreja. Então Pedro definiu bem o Senhor. Não, Pedro definiu bem, foi revelado isso a Pedro. E o Senhor disse: olha, isso foi revelado a você, Deus te revelou, você não tem essa capacidade. E aqui Paulo está dizendo aos Efésios: a igreja é aquela que define bem o Senhor, mostra bem o Senhor, porque faz com que o Senhor seja gerado nos corações das pessoas. É o único instrumento de Deus na terra para que Jesus, o Senhor, para que o próprio Deus seja gerado nos corações das pessoas. É a igreja, é a muita forma da sabedoria de Deus que esteve, segundo a leitura que lemos, oculto, muitos séculos oculto. Tatearam em conhecer ao Senhor, procuraram de todas as formas conhecer ao Senhor, mas não pôde conhecê-lo. Estavam nas sombras, nas figuras, estavam ainda como que sonhando em conhecê-lo através de termos e de muitas formas figuradas, mas agora a igreja não é real. O véu se rasgou, ele se manifestou, temos contato direto com Deus e podemos conhecê-lo diretamente. O Senhor diz: nós somos a igreja do Senhor, revelado a nós quem Ele é. Irmãos, amamos a Ele, porque de fato Ele é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Foi nos revelado isso. Não há definição mais gloriosa do que essa, disse o Senhor a Pedro. Portanto, é a igreja, aquela que tem a revelação do Senhor. Irmão, você está aí em casa, né? Talvez preocupado com o que vai acontecer com essa pandemia que está aí no mundo, mas saiba, o Senhor já se revelou a você, você já é dele. Não temas. Jesus disse: não devemos temer o mundo, não devemos temer nada que aconteça no mundo, porque tudo que há no mundo, o Senhor já disse que é a concupiscência dos olhos, lá falando em João, todas estas coisas que acontecem no mundo, que é consequência do mal do próprio mundo, do pecado, o Senhor diz: já estamos livres do mundo. A Bíblia diz que já nos livrou do mundo, né? Nós já não somos mais do mundo. Portanto, irmãos, estamos aqui como passagem, somos passageiros e forasteiros, e temos que agir assim, porque o Senhor já se revelou a nós. Cremos nele. Se cremos nos momentos bons aqui, alegres, quando estamos salmodiando o Senhor, não vamos crer nos momentos ruins? É óbvio que sim. O Senhor é o mesmo em todos os momentos. Disse o Senhor, ou Jó ao Senhor, disse o Senhor, o Jó, a sua própria esposa: o Senhor daria o bem, também não daria o mal? Bendito seja o seu nome. Ele é tão glorioso agora nesses momentos ruins como sempre foi. Ele sempre será maravilhoso. O nosso Deus, o nosso Senhor.
aquele que se revelou a nós e trouxe Deus em nossos corações. Não devemos temer de modo nenhum. Já sabemos dessas coisas de antemão. O Senhor chamou os discípulos em secreto e falou para eles todas essas coisas, né, pastor? Todas essas coisas já é perdido, já sabemos de antemão, portanto não devemos ficar atemorizados. Tem irmãos que ficam apavorados e fazem aquela puta compra, como se o mundo fosse acabar hoje. Irmãos, o mundo não vai acabar com o coronavírus, fique tranquilo. O mundo vai acabar quando o Senhor vier nas nuvens dos céus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que é com fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem. Portanto, devemos ficar estudados na palavra de Deus, não nos rumores do mundo, porque os rumores do mundo passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Também em Atos dos Apóstolos, o próprio Pedro ali, já mais maduro, já pregando o Evangelho, já mais conciso, já aquele Pedro já mais sisudo, né? Já mais alicerçado na palavra de Deus, ele também nos dá uma palavra. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E o verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Há um grande questionamento a respeito disso. Quando Jesus fala lá com Pedro, na verdade, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muitos acham que Pedro ali seria a pedra, mas o próprio Pedro aqui diz, ele é a pedra de esquina, ou seja, a pedra pela qual todas as outras se alinham, todas as outras estão alinhadas em Cristo. Ele é a pedra fundamental, sem ele não há edificação, sem ele tudo está em ruínas, mas nele tudo é edificado, somos edificados nele, e em nenhum outro nome há salvação, não há dado entre os homens pela qual sejamos salvos. Se pudesse fazer uma conferência aqui entre nós, como era a nossa vida antes de conhecê-lo? Como era? Ruim, horrível. A minha vida não era de nenhuma glória para que eu pudesse falar aqui aos irmãos, não tenho orgulho nenhum de falar dos meus feitos antes de conhecê-lo, mas após conhecê-lo, que maravilha se tornou a minha vida. Com 18 anos eu aceitei Jesus como meu Salvador, e até me arrependo, deveria ter feito no ventre da minha mãe. Perdi 18 anos da vida, mas é Deus que faz essas coisas. Irmãos, Pedro disse de uma forma bem incisiva, ele é a pedra. Uma definição muito lógica e muito própria Pedro poderia dizer aqui, porque o Senhor disse a ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, falando aos judeus, falando daquele que estava inquirindo dele, por ele ter curado um homem que estava no templo Formosa ali pedindo esmolas, e ele não tinha ouro, não tinha prata, não tinha o dinheiro a dar ao homem, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou, e o templo que servia para ele pedir esmolas, agora serviu para ele dar glória a Deus. É para isso que serve o templo. A minha casa será casa de oração, de louvor, de se buscar a Deus. Davi disse, né, que gostaria de morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e contemplar a beleza da sua formosura. Portanto, aquele homem, aquele dia, conhecendo Jesus e sendo curado, ele entra no templo e começa a saltar e dar glória a Deus. Mas isso incomodou algumas pessoas. Os religiosos se incomodaram. Já pensou se esse negócio vai avante? Como vai ser? As pessoas não vão crer mais nas nossas palavras? E talvez estiveram ali um tanto quanto atemorizados quanto a isso, né? Enciumados, e foram então perseguir os homens de Deus, Pedro e João, intimando eles para que não mais pregassem o Evangelho. Aí ele é incisivo,
olha, nós não podemos deixar de falar dele, porque ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, mas a qual foi posta por cabeça de esquina, e não há salvação em outro nome. Aleluia. Aleluia. Não temos medo de pandemia, embora temos que ter todo cuidado, agir de uma forma prudente, né? Não devemos tentar o Senhor quanto aos procedimentos, mas não ficar aterrorizado, não perder o sono por isso, ficar apavorado. Temos que ficar apavorados com a situação que está o mundo de pecado. Talvez isso é a mão de Deus passando para que nós tenhamos mais temor do Senhor. O mundo tenha mais temor de Deus e possa se converter a Ele. Estados Unidos estão lá, o presidente americano chamando pastores para orar para a nação, para o mundo. Estão fazendo isso. Nós devemos também fazer uma corrente, orar e buscar. Se o meu povo orar, se humilhar e buscar, eu ouvirei e sararei a terra. Não muda, irmãos, temos que fazer isso. E Pedro diz, ele é a pedra, e nós devemos estar escudados nele. Se temos uma boa definição do Senhor, se podemos falar bem dele, não podemos. Foi nos revelado isso. O Senhor revelou a cada um de nós pela igreja a muita forma, a sabedoria de Deus. Então que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Fiquem em paz, irmãos. Tudo que vier, que seja da parte do Senhor para nós, a Bíblia diz, tudo corresponde para o bem daquele que ama Deus, daquele que é chamado pelo seu decreto. Portanto, estejamos assim, embora não possamos estar juntos, né, comungando juntos, isso que é a parte pior, mais dolosa, né, de tudo isso. Se doentes que somos, irmãos, se ficarmos enfermos, temos também o Senhor para recorrer. Né? Eu lembro daquele homem que chegou ao Senhor trazendo um filho que estava terrivelmente lunático e pediu ao Senhor então que curasse, né, aquela criança. Mas ele falou, aquele homem ouviu do Senhor, se tu crer, tudo é possível ao que crer. E aquele homem chorando diz, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Lembra disso? Talvez não tenhamos fé para alcançar a cura, seja ela qual for, qual enfermidade for, talvez muito mais severa do que essa que está passando por aí. Mas tão somente crermos nele. Amém. O Senhor falou, a tua fé te salvou. Ele falava para as pessoas que curavam ele. Portanto, irmãos, vamos confiar nele como sendo o Senhor. Se já temos uma definição que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que mais podemos querer? Se o Filho do Deus vivo está conosco, disse Paulo, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Portanto, eu deixo essa palavra aos irmãos nessa noite, a todos que me ouvem, e os irmãos que estão aí nos seus lares, os irmãos que estão aqui, poucos irmãos aqui conosco, né? Que ouviram também a palavra de Deus, que se o Senhor nos perguntasse a nós aqui, que vocês dizem de mim? Ficaríamos horas aqui, né, pastor? O senhor tem um testemunho muito longo para se falar do Senhor, né? Todos os irmãos que estão aqui e nas suas casas, todos os irmãos desse campo e desse ministério, não teríamos uma definição pequena para falar do Senhor, mas falaríamos hora do Senhor. E tem mais, irmãos, vamos ter toda uma eternidade para estar em torno dele, para conhecê-lo e contemplar a formosura e a sua beleza. Toda uma eternidade, eu acho que vai ser pouco ainda, porque o Senhor é muito mais que a eternidade. É muito mais que a eternidade. Então que Deus abençoe os irmãos nessa noite, né? Que Deus dê graça aos irmãos. Vamos passar também por essa luta. O Senhor disse, eu venci o mundo, vocês vencerão também, porque o Senhor está conosco, irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos.